Olá, pessoal! Você sabia que em todo sistema elétrico de potência, o condutor neutro ele é aterrado desde a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica? Veremos nesse vídeo quais são as consequências do neutro sem aterramento. Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que o condutor neutro é aquele derivado do centro da estrela da ligação trifásica, seja para geradores ou transformadores. E esse neutro ele é normalmente aterrado, garantindo que o potencial do condutor neutro vale zero. Se esse condutor neutro não for aterrado e a carga trifásica ela for equilibrada, ainda teremos uma tensão de neutro igual a zero. No entanto, se a carga trifásica for desequilibrada, ou seja, potências diferentes em cada fase, teremos uma tensão de neutro superior a zero. E esse fenômeno nós chamamos de neutro flutuante. Haverá um deslocamento do neutro do potencial zero. Teremos um potencial positivo no condutor neutro. Graficamente, nós podemos observar na ilustração que o neutro aterrado ele garante potencial zero e também o equilíbrio entre as tensões de fase. No entanto, quando esse condutor neutro não é aterrado e a carga trifásica é desequilibrada, temos então um neutro flutuante. Perceba o desequilíbrio entre as tensões e temos ainda que o potencial do condutor neutro será superior a zero. E isso só acontece quando o neutro não é aterrado. Observe agora esse transformador de distribuição e no secundário temos uma ligação em estrela. Perceba aqui os condutores de fase na baixa tensão e o neutro derivado do centro da estrela, ele é devidamente aterrado. Mas vamos agora expandir esse conceito do condutor neutro. Não tem a ver apenas com transformadores de distribuição ou aquele condutor neutro das nossas residências, mas também no sistema elétrico de potência, nas ligações trifásicas em estrela, seja de geradores ou transformadores, temos o aterramento do condutor neutro. Resumindo, quando falamos em aterramento do neutro, estamos falando no aterramento do centro da ligação estrela. Vamos agora provar a flutuação do neutro. Temos aqui um sistema trifásico em estrela, as impedâncias de cada fase, correntes elétricas das fases e a corrente elétrica de neutro. Nós já sabemos da lei de Kirchhoff das correntes que o somatório das correntes elétricas em um nó vale zero. Então, a corrente elétrica do neutro é o somatório fasorial das correntes elétricas de fase. Corrente elétrica na fase A, mais fase B, mais fase C. E a corrente elétrica do neutro nada mais é, aplicando lei de Ohm, tensão do neutro dividido pela impedância do neutro. Corrente elétrica na fase A será a diferença de potencial dividido pela impedância da fase A. E podemos repetir para a fase B e também para a fase C. De tal modo que, se colocarmos em evidência a tensão de neutro, chegamos a essa nova expressão. E perceba que esse somatório dos inversos das impedâncias nada mais é do que o inverso da impedância equivalente. E a tensão da fase A pela impedância da fase A, temos então corrente elétrica da fase A. Vamos repetir corrente da fase B e corrente da fase C. E esse somatório de corrente elétrica, nós já vimos, nada mais é que a corrente elétrica do condutor neutro. Chegamos então à conclusão que a tensão de neutro, o potencial do condutor neutro não aterrado, é o produto da impedância equivalente multiplicada pela corrente elétrica de neutro. Traduzindo, se houver uma corrente elétrica no neutro, teremos um potencial diferente de zero. E agora tudo vai ficar mais claro com um exemplo. Temos aqui um sistema trifásico em estrela alimentando uma carga desequilibrada, cargas resistivas. Tensão de fase para a terra, 220 volts. Temos a carga na fase A, 40 ohms, na fase B, 80 ohms e na fase C, 150 ohms. Vamos calcular as correntes elétricas de fase. Será a tensão de fase para neutro dividido pela impedância, que nesse caso é uma resistência elétrica. Fazendo os cálculos, temos as correntes elétricas nas fases A, B e C e temos que respeitar
as defasagens angulares. E a corrente elétrica do nêutro será o somatório fasorial das correntes elétricas das fases, resultando uma corrente de nêutro 3,56 amperes com ângulo 19 graus. Vamos calcular a impedância equivalente, que é o inverso da soma dos inversos das impedâncias. E o resultado é 22,64 ohms. Agora vamos calcular o potencial do condutor neutro. Será a corrente de neutro multiplicada pela impedância equivalente. Chegamos ao resultado 80 volts, ângulo 19 graus. Ou seja, tivemos uma flutuação de neutro de 80 volts. Onde deveria ser potencial zero, temos um neutro com 80 volts. E qual é a consequência? É que teremos um desequilíbrio muito grande nas tensões das fases. Tensão da fase será 220 menos a tensão do neutro, considerando as defasagens angulares. Fazendo os cálculos, nós podemos observar tensão na fase A, 146 volts, na fase B, 248 volts e na fase C, 285 volts. Perceba um grande desequilíbrio das tensões e quanto maior esse desbalanceamento das cargas, maior será a flutuação de tensão. E o cálculo que acabamos de fazer chama-se método do deslocamento de neutro para carga trifásica desequilibrada em estrela. E para finalizar, por que devemos aterrar o neutro em sistemas elétricos de potência? A primeira razão é garantir potencial zero no condutor neutro e assim evitar o problema do neutro flutuante. Lembra do exemplo prático neutro não aterrado com carga desequilibrada? Tivemos uma sobretensão na fase menos carregada, com menos potência, e uma subtensão na fase mais carregada. E também que o aterramento do neutro ele garante referência para a Terra em faltas monofásicas, ou seja, no curto-circuito da fase para a Terra. E isso garante a seletividade. Essa é outra razão para o aterramento do neutro. E não podemos esquecer que o aterramento do neutro para faltas monofásicas evita a sobretensão nas fases sãs. É isso mesmo, se o neutro não for aterrado, quando ocorre um curto-circuito da fase para a Terra, teremos uma sobretensão nas outras fases de até raiz de 3 vezes. E essa é uma sobretensão muito elevada, de 73%. Mas veremos isso em detalhes em análise de curto-circuito. Valeu, pessoal, um forte abraço e bons estudos!